O que farão as duas testemunhas de Apocalipse? Primeira parte. Apocalipse capítulo 11. Comentário de Emaro Persona. Nos anos 70, era muito comum as editoras lançarem enciclopédias, coleções de livros em fascículos. Eu acho que quase todo mundo aqui teve isso, colecionou fascículos de alguma enciclopédia. Eu nem me lembro os nomes, mas eu tinha algumas lá, mas eu não me lembro o nome. E a dificuldade é que às vezes você perdia um fascículo. Passava do tempo, ou chegava na banca, não tinha mais, aí tinha que ficar procurando em outra banca, depois tinha às vezes que escrever para a editora ou encomendar na distribuidora, porque sem aquele fascículo a enciclopédia ficava incompleta. E a Bíblia é um livro em fascículos, nós podemos chamar assim, do qual os judeus hoje perderam os últimos fascículos da coleção. Eles pararam a coleção lá no último livro do Antigo Testamento, que é Zacarias, né, o Malaquias. Eles pararam a coleção em Malaquias e não voltaram mais à banca para comprar os evangelhos e depois as epístolas e principalmente o Apocalipse. E a gente poderia fazer uma ligação entre o Apocalipse e o Antigo Testamento, os fascículos, vamos chamar assim, que os judeus têm. Porque o Apocalipse responde àquelas profecias do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, tudo que eles falaram é respondido aqui nesse livro agora, dos acontecimentos, das coisas que vão acontecer. Porque dentro do plano dispensacional de Deus, vamos chamar assim, a profecia parou num determinado ponto, porque a igreja não era conhecida, era um mistério. A profecia para em Cristo, porque é avisado que ele viria sim, que ele nasceria em Belém, que nasceria da Virgem, e as coisas que ele faria também são profetizadas. Mas aí pula 2000 anos até agora, né, que se passaram, de um tempo que não é previsto nas profecias do Antigo Testamento. E aí vem o último fascículo, que é justamente esse, além, obviamente, daquelas passagens nos evangelhos que são proféticas, são concretização das profecias referentes a Cristo no Antigo Testamento. E principalmente Mateus, que fala do rei de Israel e do Messias de Israel que era vindo. Mas Apocalipse vai fazer todo sentido quando a gente lê em conexão com as passagens do Antigo Testamento, e principalmente agora, nesse capítulo 11 de Apocalipse, com o livro de Daniel. Porque o livro de Daniel, ele fala, a gente pode abrir lá em Daniel capítulo 9, o profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Quando fala em semanas aqui, nós podemos ligar com outras passagens da Bíblia, principalmente uma que fala que para Deus um dia é como 1000 anos. Então, muitas vezes semanas aqui são semanas de anos. E 7 dias, 7 anos. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas será tirado o Messias. Será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade, e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Agora aqui, nesse final do versículo 26, entra um parêntese, porque tudo isso que aconteceu nos versículos anteriores já aconteceu.
Depois das 62 semanas, no versículo 26, eu não me lembro agora, é 400 e alguma coisa de anos, será tirado o Messias. Quer dizer que o Messias veio e ele é tirado da terra. Como que ele é tirado da terra? Ele morreu e ressuscitou, isso falando de Cristo. E não será mais, ou seja, desapareceu daqui do mundo. E o povo do príncipe que há de vir, então esse príncipe ainda é futuro. Mas o povo dele já era presente. Destruirá a cidade e o santuário. Esse povo do príncipe que há de vir são os romanos. Os romanos que destruíram a cidade e o santuário, destruíram o templo. E esse príncipe que há de vir ainda está para se manifestar. E o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Aí para a profecia aqui. Do versículo 26 ao 27, você pode encaixar 2000 anos de tempo não previsto nesta profecia, mas que hoje nós temos nos evangelhos, e temos também nas epístolas, e temos em Apocalipse. E ele firmará, esse príncipe que há de vir, firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade do concerto fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Voltando um pouco aí em Daniel, no capítulo 7, nós vamos ver um pouco do caráter desse príncipe que há de vir. No capítulo 7, versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Um tempo e tempos e metade de um tempo. Então, aqui, juntando tudo isso, quando nos fala de uma semana que falta ainda ocorrer, todo o tempo lá de Daniel 9 já aconteceu, exceto essa última semana, porque eram 70 semanas, as 69 já aconteceram. Falta uma semana de anos, ou seja, 7 anos. Esses 7 anos, nós sabemos, por outras passagens, que eles começam após o arrebatamento da igreja, após a igreja ser tirada da terra, porque ela não será deixada no tempo da tribulação ou da provação que vai cair sobre a terra. Ela será tirada antes. Então esse príncipe, ele vai afligir, ele vai causar tudo isso durante um tempo, tempos e metade de um tempo. O que é isso? Os 3 anos e meio finais desses 7 anos, que é o que a Bíblia chama de grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio, a Bíblia chama de princípio das dores. E os segundos 7 anos e meio é a grande tribulação. E aí entra aqui no nosso capítulo 11 de Apocalipse, e deixa o átrio que está fora do templo, no versículo 2, ele fala para medir, não é? Medir o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo e não o Messas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Esses 42 meses é, portanto, 3 anos e meio, que equivale à segunda metade dos 7 anos. Quando Deus mede alguma coisa, é como se a gente tivesse um estoque de alguma coisa, a gente falaria assim, olha, vai lá, vamos falar em estoque de vinho. Diria para o empregado do restaurante, vai lá e conta as garrafas que não estão quebradas. Ou seja, mede o estoque que dá para aproveitar. E é isso basicamente o que Deus está fazendo aqui. Porque Ele está medindo o templo e o altar e os que nele adoram. Porque tem alguns aqui que estão adorando. Mas fora disso, tem o átrio que está sendo pisado pelos gentios. E assim será. E quando nós vemos que está sendo pisado pelos gentios, isso nos fala de profanação. E é justamente o que vai acontecer nesses 3 anos e meio. Enquanto Deus vai estar preservando um remanescente seu,
bem contado, por assim dizer, né? Que é preservado por ele, os gentios estarão tomando conta das coisas de Deus, ou não tomando conta no bom sentido, mas pisando. Lá em Mateus 7 nos fala para não lançarmos as nossas pérolas aos cães e nem aos porcos, porque eles pisarão nas pérolas e nos atacarão, e se voltando, se virando, nos atacarão. Lá em 2 Pedro também, capítulo 2, versículo 22. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Agora você junta isso com Mateus 7, então nós temos aquilo que o Senhor fala de lançar as pérolas aos porcos, que vão pisar, e aos cães, que vão dilacerar quem lançar as pérolas. E aqui, no contexto de 2 Pedro, é apostasia, porque ele vem falando depois, um pouco antes, ele fala daqueles que apostatarão, no versículo 20, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Essa impregnação gentílica nas coisas de Deus é o que leva justamente a essa profanação de tudo que é sagrado. E hoje nós já vemos isso na forma de apostasia, que é o abandono da verdade. E nesse momento aqui, Deus levanta, porque Deus nunca se deixa sem testemunho, né? Além daqueles que são os seus fiéis, que estarão desesperados nessa época aqui, aguardando que o Senhor os liberte, Deus envia duas testemunhas muito especiais, que é o que vai falar no versículo 3 em diante. A Bíblia fala, existe um princípio na Bíblia, que fala que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra será estabelecida. E Deus envia duas testemunhas aqui que são muito parecidas com João Batista. O caráter em que elas vêm, porque João Batista também vestia pele de animais, né? E vivia no deserto e convidava as pessoas ao arrependimento. Acusava o pecado que eles estavam cometendo e proclamava o arrependimento. E essas duas aqui, elas estão não vestidas de pele, mas vestidas de saco. E quando alguém se vestia de saco na Bíblia, era alguém que estava de luto, que estava em profunda tristeza. Porque a situação aqui agora é de ruína completa e de tristeza, de luto, porque não tem o que resolver mais para fazer contra esses que se rebelam aqui contra Deus. Então são duas, essas testemunhas, são testemunhas de Deus, ele fala minhas duas testemunhas. Elas profetizam por 1260 dias, que é o tempo, então, desse período aqui que nos fala do final do tempo de tribulação. Vestidas de saco, e no versículo 4 fala: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Uma oliveira nos fala de óleo, de azeite. É da azeitona que é produzido o azeite, que é uma figura do Espírito Santo. Então nós sabemos que essas testemunhas estarão cheias do Espírito na sua ação de profetizar. E candeeiros ou castiçais nos fala de testemunho, nos fala de luz. Então elas têm esse duplo aspecto. Elas tanto estão energizadas pelo Espírito Santo, cheias do Espírito, como elas são luz num mundo de trevas, dando esse testemunho. No versículo 5, nos fala também do caráter de juízo que elas têm. Elas sai fogo da boca dessas testemunhas. Eu não sei se esse fogo é literal ou é fogo
simbólico, de qualquer maneira, nós sabemos que o fogo é juízo. E talvez o que elas falam cele a condenação daqueles que escutam. Nós sabemos que a palavra de Deus tem esse caráter também. Quando nós pregamos a palavra de Deus, ela é bom aroma de Cristo para os que são salvos, mas ela sela a sorte dos que se perdem. Ela é juízo para quem se perde, porque traz responsabilidade. E no versículo, sairá da sua boca um fogo, devorará os seus inimigos, versículo 5, se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Nós não podemos esquecer que Deus estará julgando o mundo, e muitos serão espiritualmente mortos, mas muitos serão literalmente mortos também. Porque quando Cristo vier para reinar, ele vai julgar o mundo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.